Então, vamos iniciar, né, a última sessão da unidade 4, que a gente vai encerrar, então, o capítulo falando sobre as medidas de dispersão. Então, as medidas de dispersão, elas indicam como os valores, né, de um conjunto de dados, eles podem variar e se dispersar, né? Então, ser bem diferentes dos valores centrais. Ou seja, quantos valores eles podem estar distantes da média, tá? Então, elas são medidas complementares, que a gente chama, né? As medidas de tendência central. Então, a gente viu na aula passada que as medidas de tendência central era a média, mediana e moda, né? E agora, então, essas medidas de dispersão, a gente vai analisar, então, o quanto que elas podem ser diferentes dos números que a gente tem, por exemplo, na média. Para entender, né, o que é a dispersão, a gente vai ter um modelo aqui para observar dois grupos, tá? No primeiro grupo, participam 7 pessoas com 22 anos, de modo que a média vai ser 22, né? Porque todas as pessoas têm 22 anos, tá? Então, a média da idade é de 22 anos. Já o segundo, ele também é composto por 7 pessoas, porém, as idades são muito variadas. Por exemplo, eu tenho um indivíduo de 65 anos, na sua maioridade, e eu tenho um indivíduo aqui, por exemplo, de 2 anos, né? Então, eu tenho, 2 anos, 3 anos, 8 anos, 17, 23, 38 e 65. Se eu for fazer a média desse grupo, ela também vai ser 22. Por quê? Eu vou somar, certo? Os 7 elementos e vou dividir por 7 também, né? Então, somando, dividindo, também vai ter, né, a média de 22. Mas a gente consegue observar que eu tenho uma grande variação, né, de idades entre os participantes. Apesar da média também ser 22, eu tenho uma diferença, né, como fala, uma medida de dispersão que a gente chama porque a variação de idade, né, desses indivíduos, ela é muito grande, tá? Então, qual é a importância da gente mensurar a dispersão dos dados, tá? Então, essa informação ela é importante por quê? Porque a variabilidade, então a variação entre as idades, ela demonstra que o grupo, né, o segundo grupo, ele não é tão homogêneo quanto o primeiro. E aí sim necessita, então, a gente utilizar medidas de dispersão para a gente conseguir quantificar, né, essa variabilidade ao redor da média e avaliar a representatividade da amostra. Porque se eu só colocasse, mesmo sabendo, né, que tem uma diferença grande, né, entre os números, eu só colocasse a média no meu estudo, né, as pessoas não iam saber, então eu não ia conseguir evidenciar que eu tinha uma variabilidade tão grande no grupo. Então, se eu consigo ter, né, eu enquanto pesquisador, então eu tenho os dados, eu sei que o meu grupo não é tão homogêneo, que ele tem uma grande variabilidade, eu preciso então não trabalhar só com as medidas de tendência central, mas eu também preciso trabalhar com a dispersão dos dados, tá? Então, dentre as medidas de dispersão, a gente tem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A amplitude total ou intervalo total de uma série. Então, ela é obtida por meio da diferença entre o valor mais alto e o valor mais baixo, tá? De um conjunto de dados. É uma medida de dispersão rápida de ser obtido, ela é de fácil interpretação, então ela é mais útil para conjuntos pequenos, tá? Por quê? Porque eu utilizo apenas os extremos, que é o valor máximo e o valor mínimo, tá? E ela não é sensível à variabilidade de amostra muito grande. E ela é obtida através de que fórmula, tá? É a T, né, que é a amplitude total, que é igual a x, que é o número máximo, menos x, número mínimo, tá? Então, ela é bem simples. Vamos ver um exemplo aqui para vocês terem uma melhor noção.
As idades dos escolares, né, das crianças escolares atendidas pela equipe de saúde bucal na escola são 3, 6, 5, 7 e 9 anos de idade. Para se obter a amplitude, os valores eles são ordenados, tá? A amplitude, então, será o valor maior menos o valor menor, tá? Então, a gente coloca aqui que x é o valor máximo menos x, que é o valor mínimo. Então, se a gente for identificar ali na amostra, né? Eu tenho que o meu valor máximo de idade é qual? 9 anos, certo? Das crianças ali. Então, a maior idade delas é 9 anos. E qual que é o valor mínimo de idade? 3. Então, 9 menos 3 é igual a 6. Então, a amplitude total é de 6, tá? Isso funciona, então, como a gente falou, para conjuntos pequenos. Então, eu posso colocar, por exemplo, né, no meu estudo, a média, né, a mediana da idade dessas crianças, mas como eu tenho uma variação, eu também posso colocar a amplitude, né, que a amplitude total é 6. O que significa ser 6? Que significa, então, a variância que eu tenho entre o dado mínimo e o dado máximo, certo? Variância. Os dados se distribuem em torno da média. A gente já viu isso. A variância, então, ela é determinada pela média dos quadrados das diferenças entre cada uma das observações e a média aritmétrica da amostra. Então, como que é feito esse cálculo todo, tá? Então, a variância é igual, ó, V de variância, X é o valor observado e MA é a média aritmétrica da amostra, dividido por N, que é o número dos dados observados. A gente olhando assim parece uma coisa de outro mundo, né? Mas vamos ver um exemplo para a gente entender um pouco melhor, tá? Fica mais fácil. Então vamos lá. Por exemplo, vamos considerar que um animador de festas infantis selecione as atividades de acordo com a média das idades das crianças convidadas para uma festa. Então, vamos considerar as idades de um grupo de crianças, tá? Que irão participar de uma festa. Então, a festa A, eu tenho crianças de 1 ano, de 2 anos, 2 anos, 12 anos, 12 anos e 13 anos. Então, o primeiro que eu vou fazer é calcular a minha média, que a gente já aprendeu isso na aula passada. Então, a média eu faço a soma de todas as idades, certo? E divido pela quantidade de indivíduos. Então, eu vou somar aqui 1, mais 2, mais 2, mais 12, mais 12, mais 13, que dá 42. Dividido pelo número de crianças. Então, são 6 crianças, certo? Uma de 1, duas de 2, duas de 12 e uma de 13. Então, 42 dividido por 6 é igual a 7. Então, eu já tenho a minha média aqui, eu tenho o primeiro valor. Então, a minha média, né, de crianças é de 7 anos. Só que eu não tenho aqui uma grande variância, eu tenho crianças de 1 até a 13 anos. Então, para eu calcular essa variância, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada valor e vou diminuir, tá? Então, subtrair pela média elevado ao quadrado, tá? Então, vou colocar aqui, ó, se vocês quiserem fazer a conta aí para vocês verem como que dá certo, vocês vão fazer. Peraí, deixa eu só admitir uma pessoa aqui na aula. Ai, gente, desculpa que tá dando uma travada aqui. Peraí, rapidinho. Desculpa. Então, vamos lá. Então, 1 menos 7, 6. 6. Quando eu falo que o item ele é elevado ao quadrado, tá? É ele vezes ele mesmo, tá bom? Então, se ele tá negativo quando eu levo ele ao quadrado, eu coloco ali para positivo, tá? Se ele tá dentro do parênteses, né? Na verdade.
Então, ali dá 6, 6 vezes 6, 36. 2 menos 7 está negativo, mas quando ele está dentro do parênteses, né, eu levo ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, 2 menos 7, 5. 5 vezes 5, 25. Depois, a mesma coisa ali. 2 menos 7, 5, elevado ao quadrado, 25 também. E ali depois, 12 menos 7 dá 5. 5 elevado ao quadrado, mesma coisa também, né? Dá 25. 8 ali também, 25. E 13 menos 7 é 6. 6 vezes 6, 36. Então, eu vou fazendo essa conta parcialmente, tá? Porque se eu fizer tudo de uma vez, eu posso me enrolar. Então, calculo a média primeiro, depois a minha variância, eu faço o valor da criança, né? O valor de cada dado, menos o meu valor da média elevado ao quadrado, e depois eu vou somar lá o meu total. Então, o meu total ali deu 36, mais 25, mais 25, mais 25, mais 25, mais 36. Dividido, continua dividindo por 6, que é o valor total do conjunto de dados que eu tenho. Então, a minha variância é de 28,67 anos, tá? Então, você vai falar assim, ah, professora, mas para que serve isso daí? É uma dispersão de dados, tá? Então, para a gente colocar, então, na discussão de um artigo, na discussão de um estudo, né, um estudo científico, a gente precisa colocar, então, essa variância, tá? Então, a variância desse exemplo aqui deu 28,67, tá? Tenho também o desvio médio, tá? Então, o conceito estatístico do desvio corresponde ao conceito matemático de distância, tá? Então, a dispersão dos dados em relação à média de uma sequência, ela pode ser avaliada através do desvio de cada elemento da sequência em relação à sua média, tá? O desvio médio, então, é definido como sendo uma média aritmétrica dos desvios de cada elemento da série, tá? Então, desvio médio é igual. Vamos colocar um exemplo aqui, porque naqueles palavrões ali vocês acabam confundindo bastante. Então, vamos lá. Exemplo. Considere as notas 2, 8, 5 e 6 obtidas por 4 alunos numa avaliação de biologia, tá? E aí a gente precisa, então, determinar o desvio médio. Inicialmente, a gente calcula a média. Então, para eu calcular a média, eu somo todos os meus elementos e divido pela quantidade de elementos. Então, ali, 2 mais 8 mais 5 mais 6 dividido por 4. Então, a minha média é de 5,25. Beleza? Agora, a gente vai calcular o desvio médio, tá? Lembrando que o F1, ele é 1, ele é fixo, tá? Por quê? Porque os elementos, eles apareceram cada vez uma única vez. Agora, se, por exemplo, tivesse aparecido duas vezes o número 2, a gente já ia ter, então, um F2, tá? F1 é igual a 2. Porque isso aqui depende de quantas vezes o número apareceu na amostra, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer cada um. Então, eu vou pegar a minha primeira nota, tá? Que é 2, certo? 2 menos 5,25. Deu quanto? Deu 3,25. Minha segunda nota, quanto que é? 8. 8 menos a média, que é 5,25. Quanto deu? 2,75. Minha terceira nota, que é 5, menos a média, que é 5,25, deu igual menos 0,25. E a minha última nota, que é 6, menos a média de 5,25, tá? É igual a 0,75. Então, agora eu vou fazer a soma total e dividir pelo número de elementos. Então, 3,25, né? Mais 2,75, mais 0,25, mais 0,75 é igual a 7. 7 dividido por 4 é igual a 1,75. Então, o meu desvio padrão, ele é... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Ele é, então, 1,75, tá?
Desculpa, o desvio médio. O desvio padrão, ele é muito parecido com o que a gente tem do desvio médio, tá? Por quê? Para que a gente usa esses números? Porque ele vai falar para a gente, tá? Quanto que esse desvio ele pode ser seguido. Quando vocês lerem um artigo científico, vocês vão ver lá, o desvio padrão desse estudo foi de 1,70, o desvio médio desse estudo foi de 2,70, né? Então, depende muito. A gente acaba tendo um padrão, né? Que esses dados, eles podem variar, né? Para ser fidedigna ali, para ser bem, um estudo bem elaborado. A gente fala que a média tem que ser mais ou menos de 1 a 2, né? Esse desvio médio ou esse desvio padrão, mas depende muito do número da minha amostra, né? Então, depende do meu conjunto de dados, tá? Então, meu desvio padrão é uma das medidas mais utilizadas, porque ele consegue medir bem a dispersão dos dados. E ele já é obtido pela raiz quadrada da variância, sempre com um sinal de positivo, tá? Então, quando todos os valores de uma amostra são iguais, o desvio padrão é igual a zero, porque eu não tive desvio do número da minha amostra, tá? Sendo que quanto mais próximo de zero, menor é a dispersão de dados. Então, menor é a diferença dos dados. Meus dados são muito próximos, tá? E isso é muito bom. Um exemplo. Considerando ainda, né, o exemplo anterior, lá a gente calcula o desvio padrão para duas situações. Então, desvio padrão A, raiz quadrada de 28,67 é igual a 5,35 anos. Então, você viu que o valor está bem distante de zero. Então, eu tenho uma maior dispersão de dados. Já se eu for calcular o desvio padrão, né, que é a raiz quadrada da variância de 1,67, certo? Eu tenho a 1,29 anos, que ele já é mais próximo de zero. Então, a minha dispersão de dados não é tão grande, tá? Então, aqui, a partir desse exemplo, a gente sabe que a variação das idades do primeiro grupo em relação, né, à média de aproximadamente 5 anos e o segundo grupo é de apenas 1 ano. Então, eu consigo ver, independente da minha idade, né, dos meus grupos, quanto que está, então, variando a minha amostra. É uma variância muito grande, eu tenho crianças, né, de diversas idades participando dessa minha amostra, ou elas estão muito próximas, né? Então, por exemplo, se está mais próximo de zero, significa o quê? Que as crianças estão muito com as idades muito próximas, né? Agora, se eu tivesse um desvio padrão, por exemplo, de 20, quer dizer que o grupo, né, os indivíduos, ele tem uma variação muito grande de idade. Então, eu não consigo fazer um estudo tão bom, não é um estudo que me obtém dados muito bons. Por quê? Eu estou medindo grupos diferentes, porque eu estou lidando com criança, estou lidando com adultos, e não é bom a gente ter essa variância de público, né? Eu acabo estudando melhor, da melhor maneira, grupos específicos. Então, se eu quero avaliar a saúde bucal de criança, o adequado é que eu tenha um menor, né, uma maior parte de crianças e não de adultos. E a mesma coisa se fosse ao contrário. Então, quanto maior é a dispersão, já falei isso para vocês, mas só para a gente gravar, maior é a variabilidade no conjunto e maior é a heterogeneidade entre os dados, o que acaba indicando menor representatividade da amostra, tá? Então, quer dizer que essas crianças, esses indivíduos, ou a idade, ou a nota, ou o que eu estou estudando é muito diferente, tá? Eu acabo tendo uma dispersão muito grande dos dados e eles não são tão próximos, tá? Isso que significa. Um dado, né, de interpretação importante é que quanto menor o desvio padrão, menor é a variabilidade dos dados. E quanto maior, maior a sua variabilidade, tá? Indicando que quanto menor o desvio padrão, mais homogeneidade haverá no grupo. Eu tenho também o coeficiente de variação. Esse coeficiente, ele vai medir a dispersão em relação à média, tá? Essa medida ela é obtida pela razão entre o desvio padrão e a média. O resultado é multiplicado por 100, de forma, então, que o coeficiente sempre vai ser dado em porcentagem.
Porque se eu tenho sempre multiplicação por 100, eu leio esse dado em porcentagem, tá? Então, esse dado ele vai ser obtido pela fórmula, né? Dentre a razão, desvio padrão. Ó, vamos ver aqui. Vamos calcular, né, o coeficiente de variação para o conjunto 3, 6, 5, 7 e 9, que foi no estudo anterior. Então, retomando os dados, né, o desvio padrão que a gente viu era de 2,24 e a média era 6. Então, para eu fazer o coeficiente de variação, qual que é? Então, o CV ali significa coeficiente de variação, que é igual o desvio padrão dividido pela média. Então, 224, que é o meu desvio padrão, dividido por 6, que é a minha média, dá 0,3,7. Eu vou multiplicar por 100, porque eu vou ler esse meu dado em porcentagem, que é igual a 37%. Então, o meu coeficiente de variação para esse conjunto de dados é de 37%. Significa o quê? Que eu tenho 37% de variação, né, entre os meus conjuntos de dados, que vai significar ali a minha variação entre o 6 e o 9, tá? Então, tudo isso, né, são medidas para eu falar da minha variação. Então, falar, nossa, professor, é muito complicado. É um pouco, tá? Hoje a gente já tem vários tipos de softwares que eles já fazem, né? Ele já faz, você apresenta o conjunto de dados, né, do seu estudo, e ele já trabalha para você em cima, né, dessas recomendações, né, de desvio padrão, de média, de coeficiente de variação. Ele trabalha com todos esses dados. Ou, por exemplo, estatísticos, né? Pessoas que querem se aprofundar para trabalhar com pesquisa científica, acabam trabalhando com isso e trabalham só em cima desses dados, tá? Porque através, então, desse coeficiente de variação, né, eu consigo, então, comparar as minhas variáveis, tá? Com várias unidades diferentes. Então, eu não coloco lá só a minha média mediana. Eu consigo colocar que o coeficiente de variação é de 37%. Então, eu tenho 37% de variação entre a minha primeira nota e a minha última nota, tá? Antes de a gente fazer um outro exercício aqui, quero mostrar para vocês um vídeo, tá? Quero que vocês prestem atenção. Eu sei que é um assunto complicado, mas vai dar certo. Vai explicar bem explicadinho para vocês, só para dar um reforço sobre a variância e o desvio padrão, tá? Olá, tudo bem? Mais uma videoaula da nossa série sobre estatística. Esse é o 6º vídeo. Estatística é um assunto muito relevante para o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós temos percebido que nos últimos anos houve a presença de várias questões abordando esse assunto, então é importante que você fique ligado e compreenda bem as ideias de todas essas medidas que estamos estudando na estatística. Anteriormente já estudamos nos 5 primeiros vídeos as medidas de tendência central e agora vamos falar das medidas de dispersão, especificamente variância e desvio padrão. No primeiro vídeo dessa série eu apresentei para que servem as medidas de tendência central. Aqui nós vamos entender para que servem as medidas de dispersão. Elas servem para avaliar o quanto os dados, um conjunto de dados, são semelhantes. Descreve, então, quanto os dados distam do valor central. Especificamente, falando da variância do desvio padrão, essas medidas de dispersão elas vão avaliar o quanto que os dados estão distantes da média. Ok? Bom, você pode se perguntar, como assim o quanto que os dados estão distantes, o quanto que os dados são semelhantes? A gente pode imaginar essa seguinte situação aqui, olha só. Eu tenho aqui as notas de provas de 2 alunos.
aluno A, aluno B. Se eu calcular a média das notas do aluno A, eu vou obter média 6. E se calcular também a média das notas do aluno B, eu também obtenho 6. Então, a nota média dele é a nota 6. E do A também. Mas repare o seguinte, dizer que a nota média dos dois é a mesma, não é dizer que esses dois alunos possuem comportamentos em termos de resultado iguais. Se você observar, as notas, o comportamento dos resultados obtidos, pelo aluno A são bem diferentes dos resultados obtidos pelo aluno B. Obviamente, analisando essa tabela, você já consegue me dizer que o aluno B possui um comportamento mais regular, ou seja, a gente consegue dizer que ele tem resultados sempre muito parecidos ou iguais. As notas dele não oscilam muito em comparação com o aluno A, que possui resultados, vamos pensar assim, aqui na primeira prova ele tirou 10, na segunda ele tirou 2, depois na terceira 8, depois 3, depois 7. São resultados que oscilam muito em torno do valor médio. E o aluno B, o resultado dele, as notas dele oscilam nada em relação à média. Já o aluno A, como repetindo, oscilam bastante em torno do valor médio. É isso que a variância e o desvio padrão eles vão dizer para a gente. Em termos gerais, se um aluno, no caso desse exemplo, o aluno que possui a maior variância ou o maior desvio padrão é aquele que possui notas que oscilam mais em torno da média. Certamente o aluno A vai obter um valor de desvio padrão e de variância bem maiores. Por quê? Porque o aluno B, as notas dele não estão oscilando em relação à média. Em linhas gerais, o que o desvio padrão e a variância nos apresentam para que a gente possa interpretar um resultado? Eles vão dizer sobre a regularidade de um conjunto de dados. Se são dados que oscilam muito em torno da média ou se são dados que estão ali muito próximos da média. E nós vamos pegar esse exemplo das notas desse aluno A e do aluno B para poder fazer esse cálculo e apresentar as fórmulas tanto da variância como do desvio. E, gente, só comercialzinho aqui. Se você é empresário, dono de uma pequena empresa ou mesmo autônomo, você precisa saber disso que está acontecendo nesse momento. Padrão. Bom, a variância é da seguinte forma. Se temos um conjunto de n dados, x1 até xn, com média aritmética dada por x barra, a variância é dada por, eu tenho aqui essa letra grega, sigma ao quadrado, um somatório do quadrado da diferença de cada um dos dados em relação, a diferença de cada um dos dados em relação à média aritmética, somo tudo isso e divido pela quantidade de dados desse conjunto. Então, repare que eu preciso, antes de fazer o cálculo da variância, eu preciso calcular a média aritmética. E por que esse símbolo está elevado ao quadrado? Porque aqui eu estou somando valores que estão elevados ao quadrado. Portanto, a variância é uma medida cuja unidade é uma unidade ao quadrado. Então, o valor que eu obtenho é um valor ao quadrado quando eu calculo a variância, porque eu faço uma soma de vários quadrados aqui, de vários números elevados ao quadrado. Como que a gente pode, então, aplicar essa ideia da variância no exemplo das notas dos nossos alunos aqui? Nós já temos que a média do aluno A é 6 e a média do aluno B também. Vamos calcular a variância, então, das notas do aluno A. De acordo com a fórmula, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a primeira nota, que aqui está representado por x1. A primeira nota é 10. Pego a segunda nota, que
que é 2, a terceira nota, que é 8, quarta nota, que é 3, quinta nota, que é 7. Calcula a diferença de cada uma dessas notas em relação à média, ou seja, eu estou calculando o desvio em relação à média. Então, primeira nota menos média, segunda nota menos média, terceira nota menos média, quarta nota menos média, quinta nota menos média. Sendo que cada uma dessas diferenças, observe, está elevado ao quadrado. Fazendo esse cálculo, estou dividindo por 5 porque eu possuo 5 notas aqui. Fazendo esse cálculo, veja bem, 10 menos 6 dá 4, 4 ao quadrado 16, 2 menos 6 menos 4 ao quadrado 16, 8 menos 6, 2, 2 ao quadrado 4, 3 menos 6 menos 3 ao quadrado 9, 7 menos 6, 1 ao quadrado 1, dividindo por 5, somando 16 e 16, 32, mais 4, 36, mais 9, 45, mais 1, 46. 46 dividido por 5 é exatamente igual a 9,2. Então, a variância das notas do aluno A é 9,2. Lembrando que isso é uma medida ao quadrado. Então, eu posso dizer que é 9,2 nota ao quadrado. Essa que é a variância do aluno A. Aí você já pode estar assim, mas comparar uma medida ao quadrado com a nota do aluno, a nota do aluno não está elevada ao quadrado e a variância está elevada ao quadrado, fica um pouco difícil de comparar. Já já a gente vai descobrir aí uma alternativa para resolver esse problema. Mas primeiramente a gente vai calcular a variância das notas do aluno B. Para isso, a mesma coisa, vou pegar cada uma das notas, calcular a diferença em relação à média. Como todas as notas do aluno são iguais à média, olha o que vai acontecer. Quando eu calculo essas diferenças, vai dar 0. E 0 ao quadrado, 0. Então, eu tenho uma soma de 5 zeros dividido por 5 e 0 dividido por 5 dá 0. Portanto, a variância das notas do aluno B é 0. Como eu já havia dito anteriormente, se a variância é uma medida ao quadrado, para comparar essa medida com as notas dos alunos, eu não vou ter uma comparação assim muito inteligente, não é uma comparação muito propícia. Por isso que existe o desvio padrão. O desvio padrão, gente, nada mais é que a raiz quadrada da variância. Então, se a variância é uma medida ao quadrado, tiro a raiz quadrada dessa medida, eu tenho uma medida que está em pé de unidades de medida com o que eu quero comparar. Então, agora sim eu posso comparar o desvio padrão com as notas dos alunos, porque o desvio padrão não é uma medida mais que está elevada ao quadrado. Se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a variância é o quadrado do desvio padrão. Então, vamos calcular. O desvio padrão do aluno A, repare que é só calcular a raiz quadrada da variância, como a variância é 9,2, raiz quadrada de 9,2 aproximando dá 3. O que isso significa? Que a média, no geral, a média de variação de cada resultado que o aluno obteve em comparação com a média aritmética foi de 3 pontos. Então, no geral, as notas do aluno A estão oscilando 3 pontos em comparação com a média. Repetindo, o desvio padrão ele me diz o seguinte, esse resultado aqui 3. As notas desse aluno, elas estão variando em torno da média, algo cerca de 3 pontos. Agora, se a variância do aluno B é 0, o desvio padrão é a raiz quadrada de 0, que é 0. O que isso me diz? Eu já sabia, né? Porque as notas são iguais. As notas do aluno B estão oscilando, em média, 0 pontos em relação à média. Na verdade, não estão oscilando nada, a gente sabe disso. Como
a partir do resultado aqui obtido pelo desvio padrão do aluno A, eu estou tendo aqui que as notas dele estão variando em comparação com a média, cerca de 3 pontos, tem essa oscilação, eu posso dizer, então, que o aluno B, como as notas dele não oscilam, ele é um aluno mais regular. O aluno A, as notas dele oscilaram muito, o desvio padrão me deu esse cálculo aqui, variou cerca de 3 pontos, cada resultado em relação à média. O aluno B, a variação foi 0, então eu posso afirmar com certeza que o aluno B é um aluno que tem um comportamento de resultados mais regular. Você pode então me dizer assim, mas eu não precisava de calcular então o desvio padrão para saber isso. Bastava olhar para a tabela e eu já tinha essa percepção, que com certeza o aluno B tem notas regulares, ou seja, um comportamento muito parecido de uma prova para outra, um comportamento igual, na verdade, e o aluno A, notas muito oscilantes. Tudo bem, concordo plenamente que a gente não precisava de ter feito cálculo nenhum para chegar a essa conclusão. Mas imagine que você tem um conjunto de dados com milhares de informações. Suponha que você esteja avaliando, vou pegar um exemplo banal aqui. Suponha que você esteja calculando a média aritmética de turmas com 50 alunos. Você esteja analisando as notas de 50 alunos em cada turma. 5 turmas com 50 alunos cada uma. Concorda que você analisar uma tabela com 50 informações para cada turma não seria uma coisa assim muito simples? Para isso você precisaria calcular o desvio padrão. Obviamente que calculadoras fazem esse cálculo muito mais fácil do que à mão. E você interpretaria o resultado de que forma? A turma que obtivesse o menor desvio padrão seria aquela turma que apresenta resultados mais regulares. A turma que apresentasse o maior desvio padrão seria aquela que apresenta resultados mais discrepantes ou menos regulares. Então é isso que o desvio padrão nos diz. O desvio padrão nos fala o quanto que um conjunto de dados possui valores semelhantes, ou o quanto que um conjunto de dados possui valores discrepantes. Espero que essa videoaula tenha sido útil para os seus estudos em relação à estatística. Realmente os cálculos, a fórmula do desvio padrão e da variância não são fórmulas assim muito tranquilas, muito simples. São fórmulas que envolvem vários conjuntos de dados. Então é importante, se você não compreendeu alguma informação, que você volte e assista as partes que você não compreendeu. Essa é a vantagem de ter uma videoaula na internet. Ou você também pode deixar a sua pergunta. Gente, não é simples, né? Bem complicadinho. Vamos fazer um exemplo para fixar melhor para vocês. Então, vamos lá. Vamos determinar a amplitude total, a variância, o desvio médio, o desvio padrão e o coeficiente de variação desse conjunto de dados. 4, 16, 10, 6 e 20. Vamos lá, vamos fazer. Quem não pegou no começo da aula, vamos montar então cada um deles. Primeiro, então, a gente vai fazer a amplitude total, certo? Vamos lá. A amplitude total, que é o AP, né? Então, a gente vai fazer a diferenciação, né? A gente vai pegar o número maior do conjunto de dados e subtrair o menor número do conjunto de dados. Então, eu tenho lá o meu conjunto de dados, que é 4, 16, 10, 6, 20 e 10, certo? Então, qual é o meu número do meu conjunto de dados maior? 20, né? Menos o meu menor número do meu conjunto de dados é 4.
Então, 20 menos 4 é igual a 16, tá? Então, 16 é minha amplitude total. Então, amplitude total, eu vou pegar o meu número de conjunto de dados, vou subtrair o meu maior número e o meu menor número, né? Então, o resultado disso vai ser a minha amplitude total, tá? A minha variância. Primeira coisa que eu vou fazer para calcular a minha variância, eu preciso calcular a média. Todo mundo lembra como calcula a média? Eu vou, então, somar, né, todos os meus números do conjunto de dados, certo? E vou subtrair. Então, vamos somar. A minha variância, então, vai ser cada número dividido pelo valor da minha média, tá? Vamos lá. Eu pego 4 menos 11 elevado ao quadrado, mais 16, né? Menos, opa, tem um errinho aqui. Vamos ver juntos aí, ó. Eu tenho 10 dados ali? Vamos lá, gente. Não tem. Não tenho. Então, vamos lá. Então, não é 10, é quanto? É 6. Certo? Uhum. Então, eu vou somar todos os meus valores, que é 4 mais 16, mais 10, mais 6, mais 20, mais 10, vai dar 66. 66. Dividido pelo meu número do conjunto de dados. Quanto que é? 6. 6, porque aparece 6 vezes ali o número. Dá 11, tá 11. certo. Eu só errei ali o 10, mas a minha média ainda dá 11, tá? Então, a minha variância, eu vou pegar cada número do meu conjunto da minha amostra, menos o número da minha média elevado ao quadrado, tá? Essa é a fórmula da variância. Então, eu vou pegar meu primeiro número, que é 4, menos 11, né? Que é a minha média elevada ao quadrado, mais 16, que é o meu segundo número, menos a média elevada ao quadrado, mais 10, que é meu terceiro número, menos 11 elevado ao quadrado, mais 6 menos 11 elevado ao quadrado, mais 20 menos 11 elevado ao quadrado e mais 10 menos 11 elevado ao quadrado, tá? Aqui eu já coloquei a conta para vocês, mas a gente pode fazer junto também. Então, vamos lá, se eu vou colocar 4 menos 11 elevado ao quadrado dá 49. Ó, se vocês quiserem fazer ali, tá? Ó, 4 menos 11 dá quanto? 7. Quando eu falo que o número elevado ao quadrado é um número vezes... Quanto que é quando eu falo que é elevado ao quadrado, gente? É um número vezes... Vezes ele mesmo. Vezes ele mesmo, isso mesmo. Então, 7 vezes 7 é 49. igual a 49. É o primeiro número que tá aqui, né? Se ele tá negativo aqui dentro do parênteses, quando eu levo ele ao quadrado e eu desço depois do sinal, ele vai como positivo. Agora eu vou fazer lá. 16 menos 11 é igual a 5. 5 vezes 5, que é elevado ao quadrado, né? É 25. Depois o terceiro número lá. 10 menos 11 é igual a 1. 1 vezes 1, 1. Depois de novo. 6 menos 11 é igual a 5. Vezes 5, 25. Então, 25 aqui de novo. Depois, 20 menos 11 é igual a 9. 9 vezes 9, 81, que é o número que aparece aqui. E depois, aqui, o último, que é 10 menos 11 é igual a 1. 1 vezes 1 é 1, tá? E aí, eu vou somar todos esses números. Então, lá, 49 mais 25 mais 1 mais 1 mais 81 mais 1 é igual a 182. Vou pegar esse 182 e vou dividir por 6. Por quê? 6 é o número de vezes, né, que aparece a representatividade do conjunto de dados. Então, ali, 4, 16, 10, 6, 20, 10. Então, divido por 6 é igual a 30,3. Então, a minha variância desse meu conjunto de dados
é de 30,3, tá? Já para o meu desvio médio, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu conjunto de dados, vou pegar cada número do meu conjunto de dados e subtrair pela média, tá? Então, eu vou pegar lá 4 menos 11, daqui, menos 7. 16 menos 11, cadê? Peraí. Aqui, dividido por 6. Menos 7, 16 menos 11, 5. 10 menos 11, menos 1. Quando não está elevado ao quadrado, então eu mantenho aqui a representatividade do meu número positivo ou negativo, tá? 6 menos 11, menos 5, né? 20 menos 11, 9. 10 menos 11, 1. Vou dividir também, né, pelo meu conjunto de dados que aparece, pelo número de vezes que meu conjunto de dados aparece, tá? E aí, quando eu tenho o meu número negativo, né, dentro do parênteses, quando eu passo ali para depois do sinal e eu tiro o parênteses, ele fica como positivo. Então, eu vou somar 7 mais 5, mais 1, mais 5, mais 9, mais 1, é igual a 28. 28 dividido por 6, que é o meu conjunto de dados, é igual a 4,66. Então, o meu desvio médio desse meu conjunto de dados é 4,66, tá? E meu desvio padrão? Meu desvio padrão, então, ele vai ser o quê? Ele vai ser a raiz quadrada da minha variância. Lembra que a gente viu isso? Então, desvio padrão é a raiz quadrada da minha variância. Então, a raiz quadrada de 30, né, ponto 3, é igual a 5,5. Então, significa o quê? Que o meu desvio padrão é 5,5, tá? E qual que é o meu coeficiente da variação do conjunto? Então, é ali, ó, o meu desvio padrão dividido pela minha média, tá? Então, vezes 100. Então, 5,5 dividido por 11 é igual a 0,5. Multiplicado por 100, por que eu vou multiplicar por 100? Porque esse é meu coeficiente de variação, eu vou exibir ele em porcentagem. Toda vez que eu exijo meus dados, né, eu exibo ele em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Então, 0,5 vezes 100 é igual a 50%. Então, meu coeficiente de variação do conjunto é de 50%. Professora, para que serve todos esses dados? Foi o que eu falei, foi o que o vídeo falou, tá? Ele vai, então, representar como que tá esse meu conjunto de dados, qual que é a variância? Eu tenho uma variância grande aqui, só de eu olhar o meu conjunto de dados ali em cima, ó, eu já consigo saber que tem uma variância muito grande. Por quê? Porque o meu menor número é 4 e o meu maior número é 20. Certo? Então, eu tenho uma variância muito grande, né? Eu tenho uma diferença entre idade ou nota ou que fosse representar esse conjunto de dados. Quando esse número ele é pequeno, beleza, é muito fácil a gente visualizar aqui no conjunto de dados e falar para vocês que a variância é grande, né? Porque eu consigo identificar qual que é o maior e qual que é o menor número. Agora, se fosse num conjunto com 200, 300, 400 dados, né? 400 números, 1000 números, ia ficar muito difícil de eu fazer isso. Por isso que eu inserindo todos esses meus dados em um conjunto de banco de dados, em um software, um aplicativo, eu consigo ter os valores do meu desvio padrão, do meu desvio médio, né? Da minha variância de uma melhor maneira. E eu consigo, então, demonstrar, né, na minha pesquisa, o quanto que eu tenho da homogeneidade dos meus dados, tá? Então, é para isso que serve, certo? É difícil, mas é isso, gente. Eu tentei simplificar o máximo possível. Vocês vão ver que a minha aula tá diferente do conteúdo do livro em alguns aspectos, né? Porque eu tentei simplificar um pouco mais para vocês, porque é um assunto bem complexo, tá? Que vocês precisam ter o conhecimento básico e quem tiver interesse vai poder se aprofundar, né, mais adiante, tá? Mas é só o que vocês precisam saber mesmo. Peguem aqui o exemplo anterior e tentem fazer sozinhos, né? Sem olhar as respostas aqui, né? Vejam se vocês conseguem fazer. Eu não vou passar mais nenhum exercício, a gente já fechou, né?
as nossas notas, eu já lancei tudo, então já está fechado as nossas notas, mas só para vocês terem um conhecimento mesmo adicional para ver se vocês conseguem fazer sozinhos, tá? Dúvidas sobre esse conteúdo? Não? Todo mundo entendeu tudo? Claro que não. Olha lá, eu sei que é difícil. É muito difícil isso. É bem difícil, gente. É bem complicado mesmo, mas é para vocês terem uma noção básica, né? Mesmo.